O uso de algemas, ele não deve acontecer. Pensando em tese, a regra é que as algemas não são algo necessário, não são algo devido. Entretanto, em algumas situações, tendo em vista o caso concreto, pode ser necessário algemar uma pessoa, para a proteção da própria pessoa ou de terceiro. E aí nós começamos a ver o surgimento de questões, como algemar, qual algema ser utilizada. Então aqui a gente vai demonstrar três meios que a gente emprega o uso da algema, aqui dentro do Grupo de Ações Especiais da SUSEP, nas intervenções prisionais e nas escoltas de alto risco. Tá? A gente emprega, o primeiro modo que a gente emprega aqui é para frente, então a gente coloca os dois elos em direção ao corpo do apenado, fecha a algema e trava ela, para evitar que ele se lesione. O segundo método que a gente emprega aqui é nas costas, com as palmas das mãos, uma virada para a outra. Tá? Esse é o método que a gente emprega mais usual. Os dois elos da algema virado para as costas. A algemação aqui deixa uma folguinha para não se machucar. Mesma coisa, trava a algema para evitar a lesão do preso. Esse aqui é o terceiro e último método que a gente emprega, as costas das mãos viradas umas para as outras aqui. A gente faz a algemação de modo que o preso, em presos ou apenados que estejam mais agressivos, como uma forma de deixar ele desconfortável em relação a outra algemação. Esse aqui é um cinturão que a gente utiliza também, principalmente em deslocamentos aéreos, em aviões, tá? Ou em presos debilitados, alguma coisa assim que ofereça algum risco a terceiros, à escolta ou a própria integridade dele. Então esse aqui a gente coloca primeiro o cinto. Isso aqui inviabiliza qualquer manejo da mão do preso aqui em querer pegar um armamento nosso, imobilizar alguém que esteja sentado numa poltrona na frente, ao lado ou até mesmo atrás numa viatura. O grupo de ações especiais da SUSEP, o GAES, foi o que fez essa demonstração de algemação. É um grupo muito preparado. Eles se especializaram, inclusive, fora do estado e também dão aulas dessas técnicas de algemação também para servidores, além dos nossos, aqui do Rio Grande do Sul, também dão para outros servidores dos outros estados. Na questão da algema, a polícia tem que ter muita cautela, a polícia tem que ser muito bem treinada, tem que estar muito bem preparada, tem que ter uma estrutura muito boa, porque se a polícia tiver uma boa estrutura, se forem vários os policiais efetuando a prisão, certamente se pode realizar o processo do uso das algemas na frente. Se for um único policial, talvez ele alegue que seja necessário algemar para trás. Nesse caso, você teria que ter muita atenção ao tempo, né? Tu não pode algemar a pessoa e deixar a pessoa permanentemente algemada. A pessoa pode ser provisoriamente algemada durante algum espaço de tempo necessário. E logo ela deve ter a sua integridade física garantida e deve ter os seus braços mantidos em liberdade. Sabemos que nos primeiros 45 minutos não há qualquer desconforto para isso. Até um limite de 2 horas. A partir de 2 horas, eu já começo a ter um processo degenerativo celular por isquemia do tendão. Ou seja, me falta sangue, as células perdem seus nutrientes e a oxigenação, com isso as células começam a morrer. As células começam a morrer e começa a liberar substâncias que são neurotransmissores que trazem a interpretação cerebral de dor. Então, a partir de 2 horas, esqueçamos que seja um indivíduo algemado, qualquer um de nós que ficarmos nessa posição continuamente por 2 horas, eu vou começar a ter dor. Então, até 2 horas, não há inconveniente de um indivíduo ser mantido nesta posição. A partir daí, sem dúvida, nós estamos causando dor. A forma mais aceitável do algemar é com os braços para frente. Em algumas circunstâncias, os agentes
colocam a necessidade de algemar para trás, porque a pessoa pode ser muito forte, a pessoa pode estar muito nervosa, isso representaria um risco também para os terceiros. O uso de algemas, nós temos que ter duas observações, com duas articulações que são afetadas diretamente. Os pulsos e os ombros. Os pulsos. A algema, ela não pode estar excessivamente apertada para que não haja compressão nas saliências ósseas do punho, seja na contenção do indivíduo para que ele não tenha fuga ou muitas vezes o policial vem segurando ele por essas algemas. Então ela não deve estar excessivamente apertada para que não haja nas protuberâncias ósseas a compressão externa. Não pode ser excessivamente aberta para que não haja com o fechamento completo da mão o escapar da algema. Esses são os cuidados para os punhos. Mas o principal problema ocorre no algemamento para os ombros. Uma vez que o ato de algemar fique para a frente dos ombros, isso não traz alteração nenhuma, não há limite de tempo para que os braços fiquem à frente do indivíduo. O que é ruim é que não é absolutamente seguro. Então, muitas vezes, principalmente no indivíduo de alta periculosidade, eu vejo isso porque nas instituições onde a gente trabalha com regime de urgência, muitas vezes esses pacientes chegam desta forma, eles vêm com os braços para trás. Aí é que nós temos as contendas a respeito do algemamento. Toda vez que eu giro os ombros para dentro, ou seja, para conseguir botar as mãos para trás, eu estou rotando, estou girando os membros para o lado de dentro. Então, se eu fico muito tempo, acima de 2 horas, eu começo a trazer dano, ou seja, a natureza vai ter que trabalhar para repor aquelas células que eu acho que de uma forma rápida, Então, quanto mais tempo eu fico nessa posição, mais células morrerão. Mais tempo eu precisarei para repor essas células. Algumas vezes com dano irreversível. Por exemplo, assim, eu fiquei 24 horas. Aí eu vou ter dano irreversível. Então eu vou ter depois déficit funcional neste ombro por um tendão que não está trabalhando com a sua elasticidade como deveria por um dano irreversível.